Hoje eu quero te mostrar 5 funções obrigatórias das versões mais recentes do Excel. Eu sou Jennifer Oliveira, sou fundadora do grupo TAM MVP Microsoft e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se você quiser fazer o download do material que a gente vai utilizar aqui hoje, é só você dar uma olhada na descrição que já está disponível para você. Então, quais são as 5 funções obrigatórias que a Microsoft lançou nos últimos anos para as versões mais recentes do Excel e que você precisa saber? Infelizmente, como eu já citei, essas funções elas estão disponíveis apenas nas versões mais recentes. Então, algumas estão a partir da versão 2019, outras 2021, outras a partir da versão 2021 e algumas apenas na versão 365. Jenny, se eu uso uma versão anterior a essa, significa que não é importante eu saber? Pelo contrário, é sim muito importante você, pelo menos, conhecer a existência dessas funções, até porque hoje você não utiliza. Mas caso você venha ter contato com a ferramenta nessas novas versões, você já vai conseguir trabalhar de uma forma super interessante. Então vamos começar pela função único. A função único é uma função que ela vai remover duplicadas no Excel. E aí você pode me falar assim, Jenny, mas já tem essa opção através de uma própria funcionalidade. Sim, essa opção existe. Vamos até fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa tabelinha, vou pegar aqui logo na primeira coluna do vendedor e eu vou apertar Ctrl Shift seta para baixo para pegar até a minha última linha preenchida. Copiei aqui do lado e agora eu vou aqui do ladinho, vou na minha coluna H e eu vou colar todas essas informações. Perfeito, olha só. Colei aqui todos os campos de vendedor que nós temos, lembrando que aqui a gente tem o nome do vendedor, quantidade de vendas e faturamento. Então, o mesmo vendedor, ele aparece por diversas vezes. Se eu vier aqui, dentro da minha coluna vendedor, vou pegar aqui a partir do nome da Fernanda, Ctrl Shift seta para baixo, e agora eu vou até a minha guia de dados, então vou até dados no meu Excel e vou clicar aqui para remover duplicadas. Essa opçãozinha aqui, em azul, remover duplicadas. Quando a gente clica, nós vamos pedir aqui para ele tirar todas as duplicadas da coluna vendedor e dê um OK. Perfeito! Isso é possível fazer com as funcionalidades. No entanto, e se a gente vier aqui e alterar, adicionar um nome, como por exemplo, Jennifer, meu nome, ou e se essa tabela atualizar? Nada muda na alteração que a gente havia feito. Por quê? Porque foi com uma funcionalidade. A gente aplicou dentro das opções que tínhamos naquele momento. Se qualquer coisa mudar dentro da sua tabela, ou se você atualizar essa tabela, a sua listagem não vai mudar. Agora, através da função único, isso já fica diferente. Então, vou até dar um Ctrl Z aqui para voltar com o nome original da Ana. E agora, em vendedor, eu vou utilizar a função único. Essa é uma função que ela está disponível a partir do Excel 2021. Vou aqui, na coluna, na célula logo abaixo aqui, o vendedor, sinal de igual, e nós vamos utilizar a função único, desse jeitinho aqui. Lembrando que dentro do Excel é muito importante que você utilize os acentos. Então, se você tentar escrever único sem o acento agudo, ele não vai encontrar. Então, função único, e a gente vai selecionar qual é a tabelinha que a gente quer trazer. Eu vou analisar então aqui, a partir da Fernanda, então peguei a primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo e selecionamos até a última linha. Se eu der um Enter agora, olha só, temos exatamente a mesma listagem. No entanto, se a gente vier aqui agora e alterar, adicionando aqui o nome Jennifer, por exemplo, dei um Enter, olha só, a minha listagem, ela continua evoluindo. Então, essa é uma função super interessante para quando você tem atualização das suas tabelas, para quando você quer adicionar isso em um dashboard, por exemplo, ou para você realmente ganhar velocidade e ter certeza que, independente da atualização dos seus dados, essa remoção das duplicadas, ela vai continuar acontecendo. E aí você pode usar isso daqui para fazer diversas análises. Então, fazer faturamento por vendedor, vendas por vendedor, e aí sucessivamente ele vai continuar atualizando. A próxima função que a gente tem agora é a função classificar. Essa função classificar, ela vai organizar, ordenar, classificar
os seus dados. E, mais uma vez, é claro que isso também pode ser feito através das próprias funcionalidades. Então, eu posso vir aqui, ó, na tabela original, apertar as teclas Ctrl Shift e L. Então, o Ctrl Shift L, ele vai aparecer aqui pra gente, ó, as nossas setinhas. Vou clicar aqui sobre o salário, eu posso vir aqui e ordenar do maior para o menor. Quando eu faço isso, eu já tenho a minha tabela organizada, certo? Mas se por acaso a gente fizer alguma alteração, como por exemplo aqui, ó, nesta última linha, e eu adicionar um 2 aqui no início, ao invés de 2.000, vai virar 22.000. Se eu der um Enter, observem, minha tabela não atualizou. Por quê? Essas classificações, elas acontecem apenas nos dados momentâneos. Agora, através da função classificar, que está disponível também a partir do Excel 2021, isso já se torna algo também dinâmico. Então, você não vai precisar ficar ordenando. Então, para isso, como que vai funcionar? Nós vamos aqui, ó, na nossa tabelinha auxiliar, vou na primeira célula e vamos utilizar a função classificar desse jeito aqui. Como ela vai funcionar? Primeira coisa que a gente vai adicionar aqui é a matriz, ou seja, as informações que eu quero trazer. Nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, as minhas informações, não vou pegar o cabeçalho, pois nós já colocamos aqui na auxiliar. Então, vou pegar, clicar e arrastar para selecionar toda a minha tabelinha. Vou dar um ponto e vírgula. E agora eu preciso informar qual é a coluna que eu quero classificar. Então, qual é o número da coluna pela qual eu quero classificar? Para a gente saber o número, nós vamos contar as colunas. Então, a coluna de número 1 é a coluna de funcionário, a coluna número 2 é a coluna de cargo e a coluna número 3 é a de salário. Eu quero ordenar pelo quê? Pelo salário. Poderíamos ordenar de ordem alfabética por funcionário, em ordem alfabética por cargo e aí sucessivamente. Mas nesse caso, a gente quer classificar pelo salário. Então, vamos aqui, ó, utilizar o número 3, vou colocar o 3 aqui, ponto e vírgula, e agora a gente pode informar qual é o tipo de classificação. Ascendente, ou seja, da menor para maior, ou descendente, da maior para menor. Nesse caso, eu quero da maior para menor. Então, eu vou colocar aqui o menos 1. Tá vendo? Ó, se fizer um zoom aqui, acho que fica até mais fácil de enxergar. Nós temos aqui, ó, o 1 para ascendente, então crescente, e o menos 1 para decrescente. Vou deixar aqui o menos 1. Agora é só dar um Enter. Olha só como a nossa tabela ela já altera. E mais uma vez, não importa o que aconteça. Se eu alterar aqui um valor, ela já vai reordenar automaticamente. Então, se a sua tabela atualiza, se tem alguma alteração de valores, a sua classificação ela não vai ficar desatualizada. Através da função classificar, você consegue deixar aí esse processo muito mais dinâmico também. E não só isso, a gente pode combinar esta função classificar também junto com a função único. Então, olha só, aqui na função único, eu quero trazer apenas removendo as duplicadas, mas antes dela, ou antes da função único, eu posso vir aqui e utilizar a função classificar. Então, coloquei aqui o classificar antes do único, vou vir aqui no final, fechar parênteses. Prontinho, olha só. Agora, além de retirar todas as duplicidades, ainda está organizando para a gente em ordem alfabética. Então, fica um material muito mais interessante. Vamos agora para a próxima função? A terceira função que a gente vai explorar, que é a função sequência. Essa é uma função super interessante que a gente pode explorar em diversas situações. E, basicamente, o que ela vai criar são sequências numéricas dentro aqui do seu material. Então, aqui, utilizando a função sequência, nós podemos fazer o seguinte. Podemos vir aqui e utilizar a função sequência, olha só, e podemos definir quantas linhas a gente quer. Nesse caso, se eu colocar o número 100 e fechar parênteses, olha só, ele já vai criar essa sequência aqui pra gente automaticamente, de 1 até 100. Então, independente do valor que você coloque, ele vai criar aí essa sequência para você. Além disso, você também pode utilizar para a criação de índices. Então, vou criar aqui um índice. Vamos supor que você esteja criando uma sequência de listas ou uma sequência de atividades. Então, vamos colocar aqui, ó, sinal de igual. Vamos escrever atividade. Vamos dar um espaço aqui para ele entender que a gente quer ter um espaço entre a palavra e o número. Vou colocar o E comercial para agrupar. E eu vou trazer aqui a função sequência. E eu quero colocar 100 atividades. Então, vou colocar aqui o número 100 e vou fechar parênteses.
Quando eu dou um Enter, olha só, temos aqui a lista de atividade 1 até a atividade 100, de uma forma também super prática. Então, a função sequência, ela vai te ajudar aí a criar essas sequências, criar esses índices, essas marcações, e você pode combinar isso em diversas situações. Não só em linhas, mas quando você abre aqui a função sequência, observe que a gente tem outras opções, olha só. Ao invés de preencher em linhas, eu posso dar um ponto e vírgula, ignorar a linha e começar aqui na coluna. Então, eu quero 100 colunas agora. Opa, não fechei parênteses. Vou fechar parênteses e dei um Enter. Quando eu faço isso agora, todas as minhas atividades, elas estão aqui, ó, seguindo nas colunas, de 1 a 100. É que aqui eu tô com ele oculto, ó. Vou selecionar, reexibir. Opa! Ó, vamos reexibir aqui as colunas e prontinho. Agora a gente tem atividades de 1 a 100 nas colunas e você pode personalizar aí de acordo com o que você tem necessidade. Então, você consegue utilizar a função sequência para facilitar ainda mais a construção dos seus materiais. A quarta função também é uma função super interessante, que é a função filtro. Como funciona aqui esta função? Essa função ela vai possibilitar que você aplique filtros dentro da sua tabela de acordo com alguma informação que você esteja precisando. Então, como que a gente vai fazer aqui? Para este exemplo, nós temos uma tabelinha com os vendedores, o mês e o faturamento. E nós já temos aqui uma caixa de seleção trazendo o nome de cada um dos vendedores existentes. Nesse caso, a gente consegue criar aqui uma tabela que traga automaticamente as vendas desse vendedor de acordo com o filtro que você coloque. Então, para isso, vamos aqui utilizar a função filtro e nós vamos fazer a seguinte construção. A função filtro, vamos primeiro selecionar qual é a tabela que ela quer filtrar. Então, nesse caso, vou pegar a primeira linha aqui, ó, do vendedor, Ctrl Shift seta para baixo para pegar até a última linha, Ctrl Shift seta para a direita para pegar até a última coluna. Ponto e vírgula. Agora, a gente precisa informar qual é o filtro que a gente quer adicionar. Então, o filtro que a gente vai analisar é se a minha coluna, então vou pegar aqui ó, apenas a coluna de vendedor. Então, eu quero avaliar se o meu vendedor, apertei Ctrl Shift seta para baixo para ir até a última linha. E eu quero avaliar o quê? Se ele é igual, então sinal de igual precisa estar aqui. Então, se a minha coluna de vendedor for igual ao quê? Ao valor que eu filtrar. Então, vou selecionar aqui Paulo Camargo. Vou dar um Enter e prontinho. Temos agora, olha só, a informação trazendo automaticamente. E se a gente altera aqui para outros nomes, eles também vão alterar a lista de acordo com a seleção que a gente fez. Jenny, dá para fazer isso também aplicando o filtro direto na tabela? Também, mas aqui você pode construir um material, por exemplo, um relatório ou até mesmo dashboards já organizados, onde você só vai apresentar ali a informação de um único vendedor, sem precisar ficar trazendo a tabela inteira. Então, são aplicações muito mais automatizadas e dinâmicas do que ficar utilizando as funções fixas e estáticas que a gente tem no Excel. E por fim, porém não menos importante, temos ela, a função PROC-X, que veio aí com o pé na porta na versão do Excel 365 apenas, para substituir completamente o PROC-V e a combinação índice e CORRESP. Por que essa função ela é tão importante? Nós já temos vídeo falando aqui apenas sobre a função PROC-X. Ela é uma função super completa, tem muitas aplicações, mas dentre elas, ela vai facilitar a utilização, a procura de valores, corrigindo os problemas e erros que nós tínhamos, tanto no PROC-V como no índice CORRESP. Então, como que ela vai funcionar? Então, aqui a função PROC-X, nós vamos utilizar ela para procurar um valor. Então, a gente quer procurar o código aqui do nosso vendedor dentro desta coluninha. E na hora que a gente encontrar o código, nós queremos trazer o nome dele. Esse daqui já é um problema que a função PROC-V não conseguiria solucionar. Porque se eu tentasse utilizar aqui a função PROC-V, ela não daria certo. Porque a minha informação que eu vou procurar, ela precisa estar ao quê? À esquerda. Então, tendo o código de vendedor à esquerda, eu não consigo buscar aqui o nome dele. Diferente do PROC-X. Então, o PROC-X, ele vai funcionar da seguinte forma. Primeira coisa que a gente vai informar é qual é o valor que a gente vai procurar. Nesse caso, é o código do vendedor.
Ponto e vírgula, onde nós vamos procurar esse código. Não estamos mais falando de tabelas. A gente vai agora trabalhar no nível de coluna. Então, onde eu vou procurar? Vou procurar dentro dessa coluninha aqui de vendedor, do código, ponto e vírgula. O que eu quero retornar? Na hora que eu encontrar o código do vendedor, esse código A01, eu quero retornar o quê? O nome dele. Então, vou selecionar toda a minha coluna de nome e vou dar um Enter. Olha só, como eu falei, existem diversos outros pontos que a gente pode trazer aqui no ProcX, mas só de utilizar a função nesse formato, a gente já consegue ter o retorno. Se eu colocar aqui, ó, A02, A10, ele vai retornar sempre aqui o nome desse vendedor. Um outro benefício muito grande é o seguinte, olha só, A13 não encontrou. Por quê? Porque realmente não tem nenhum vendedor com código de A13. O que a gente faria no ProcV? Precisaríamos da função se erro. Aqui dentro do ProcX, isso não é necessário. Apaguei aqui o parênteses e quando eu dou um ponto e vírgula, um dos argumentos opcionais dela já é esse senão. Então, esse caso não encontre a informação, o que você quer retornar? Então, eu posso vir aqui e escrever, entre aspas, código não encontrado. Fechei aspas, dei um Enter e olha só, sempre que você colocar aqui um código que não existe dentro da tabela, ele vai aparecer código não encontrado. Quando eu coloco um código existente, ele retorna normalmente. Então, como eu falei, a função ProcX, ela tem ainda vários outros benefícios, várias outras performances, mas já é uma função aí que veio realmente para substituir de uma vez tanto ProcV, ProcH e a combinação de índice e CORRESP. Agora me conta aqui se você conhecia essas opções e se você já vai correr para implementar elas no seu dia a dia. E não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!